Rogério, quero agradecer a vocês pelo carinho, sempre muito carinhosos conosco. Chiquinho já é de casa, né? A gente chega em alguma cidade, a gente tem que procurar quem vem buscar. Quando a gente chega aqui, cadê o Chiquinho, gente? Cadê o Chiquinho? O Chiquinho está lá sempre muito carinhoso. Obrigado, pastor. Quer? Se quiser, tá aqui, beleza? É nossa, mãe. Porque o pão é nosso, né? A água é nossa também. E aí o Chico estava falando o que tem acontecido aqui nesses dias e a gente ficou com o coração muito grato. A gente soube que a Gabriela esteve aqui na sexta, pastor Elsa, né? Aí veio a banda Resgate, que a gente ama muito. Aí veio o David, o Ministério Shalom. Enfim, tudo que Deus tem falado, ao mesmo tempo que aumenta a responsabilidade, o que eu vou dizer agora, mas também tranquiliza o coração, porque a gente sabe que Deus já falou muito, o que eu vou falar apenas uma pequena contribuição de um entendimento que o Senhor tem nos dado a respeito dessa questão toda de adoração. É muito comum nos dias de hoje, eu sou um jovem senhor de 39 anos, parece? Parece mais, né, gente? Antigamente eu perguntava, parece? Eu parei com essa brincadeira o dia que eu cheguei, não sei aonde, que numa cidade, eu perguntei, você acha que eu tenho essa idade? Acho que eu tinha 37 na época. A menina falou assim, parece muito mais. Aí eu desejei por isso, deixar ela ficasse rouca. Brincadeira, não pode desejar uma coisa. Mas eu parei com essa brincadeira. Mas a gente tem caminhado e tem perguntas que se repetem. As perguntas se repetem nos lugares. Essa questão da adoração, eu não sei exatamente o que vocês têm falado a respeito disso, mas o que eu vou falar é muito simples. É como eu tenho compreendido e é o que tem me feito caminhar em paz com Deus. Eu descobri coisas que certamente, ou muito provavelmente, vocês sabem, bom, de cores salteado, e há muito mais tempo que eu. Depois de sofrer tanta pressão, esse universo de música, de igreja, não sei o que, eu descobri que adoração não é sinônimo de música. Isso, de certa maneira, te dá um peso dos meus ombros, porque parecia que só as pessoas envolvidas com músicas tinham esse direito ou esse dever de adorar. E hoje, quando eu vim para cá, dormi muito no hotel, até perdi o jogo do Barcelona, fiquei triste por isso, mas fiquei feliz que eu dormi também, então tudo certo. Porque estavam uns conflitos aqui, né? Aí eu dormi muito, aí quando eu acordei pensando em alguns textos sobre essa questão da adoração. Aí eu me lembrei que um texto muito usado em pregações, em seminários, eu já devo ter falado sobre ele algumas vezes também, é o texto de Gênesis. E eu não vou ficar nele, é só para comentar com vocês o texto de Gênesis 22. E ali a palavra do Senhor vai dizer sobre um ato de adoração que é feito. Abraão está levando seu filho para o sacrifício, lembra da história lá no monte e tal. E ele fala sobre adoração no instante que ele está indo para o monte, ele fala, nós vamos adorar e nós voltaremos. E ali já indica que já é um bom embasamento para a gente compreender definitivamente que a adoração não necessariamente tem a ver com música. Música pode ser uma ferramenta para isso também. Porque eu não vejo Abraão citando ele levando algum instrumento musical, um microfone para o monte, não é? Porque ele leva um filho que está prestes a ser morto e um punhal. Oi? Isso. O que me demonstra que tem muito mais a ver com obediência nesse caso. Não tem música na história de Abraão. Não tem instrumentos musicais, mas existe adoração. Um outro caso é o que o pastor Orion citou, ele leu o texto, que era um dos textos que eu iria ler no começo, a respeito daquela mulher que sabe que Jesus entrou na casa de um fariseu e ela descobre que ele está lá e ela vai lá para fazer o jeitão dela de adorar. E aí rola uma sabonetada, como a gente diz lá em São Paulo, porque um cara quer dar um de bonzão e dizer para Jesus assim, o senhor sabe quem está mexendo no senhor, quem está fazendo isso para você? É um pecador. Do jeito que a gente se comporta, às vezes, quando a gente vê alguém fazendo algo para Deus, a gente acha que a gente é melhor que aquela pessoa e a gente acha que Jesus devia saber que aquela pessoa não seria digna de prestar a Ele adoração. E o que Jesus fala para aquele fariseu eu cheguei aqui e você não deu água para lavar meus pés. Tipo assim, você recebeu bem meia boca, mas essa mulher está dando para todos aqui uma lição de como é que se adora. Desde que eu cheguei, ela não para de
com suas lágrimas molhar os meus pés e lavar os meus pés, e com os seus cabelos secar os meus pés. E ela me ungiu com um presente precioso, com um perfume precioso. Eu acho que ela, mais do que ninguém aqui, compreendeu quem eu sou. E vocês ainda não. Aí tem um outro texto, que é o texto de... Deixa eu ver aqui no Mateus. O texto de Mateus 8:1. Que Jesus desce do monte e grande multidão o segue. Aí um leproso se aproxima dele e o adora de joelhos e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar. Interessante que nesse tempo, nesse texto, a adoração, ela não parece o que a adoração parece hoje em dia. Ela não é uma moeda de troca. Ela não faz de nós alguém que possa, então, por adorar a Deus, barganhar com Ele. A gente não tem esse direito só porque a gente subentende que a gente está prestando um favor, alguma coisa desse tipo. O cara era leproso, ele tinha uma necessidade extrema. E o que chama a atenção no meu coração nesse texto é que ele primeiro se prostra e adora a Deus. Não tem música também, não tem instrumento. Ele, cheio de feridas, cheio de lepra. E depois de adorar, ele não condiciona: Deus, agora que eu adorei, então faz o que eu estou pedindo, faz o que eu preciso. Ele diz: se o Senhor quiser, por favor, me torna a mim. E aí a generosidade de Jesus, ela sempre vem à tona, quando a gente merece ou quando a gente não merece. E a resposta de Jesus para aquele moço é: eu quero, fique livre. Definitivamente, irmãos, a adoração não tem a ver com isso. Quando eu pensava nos textos para vir aqui, eu até pensei em vou forçar alguma coisa para, quem sabe, impressionar aqueles irmãos lá a respeito de um possível conhecimento que eu viesse a ter, mas a verdade é que tudo que eu viesse a expor do meu próprio conhecimento não transformaria o seu coração dessa maneira. Porque sabe o que a adoração é, para mim, entre tantas coisas? Reconhecimento. Mais do que buscar saber como adorar, a gente precisa conhecê-lo melhor. Porque me parece que a adoração é uma reação natural daqueles que conhecem a Deus e vislumbram a sua grandeza. Aqueles que por uma fresta, por um segundo sequer, conseguem mensurar a grandeza desse grande Deus, e aí não tem algo a ser feito a não ser adorar. E aí é com música ou sem música. Você pensou, irmão, se tivesse que ter música para adorar a Deus? Eu lembro da história de um amigo meu que ele tocava trompa, porque tem instrumentos que até daria para levar para todo lugar, né? Um cavaquinho, né? Portátil. O que mais? Uma escaleta, aquele piano assim, que você solta. Mas tem um amigo meu que ele tocava trompa, e ele era desesperador, porque ele só era feliz com a trompa na mão. E ele foi para a lua de mel dele, vocês imaginam, ele foi na lua de mel e levou a trompa para treinar. Então lá naqueles quiosques, todos os casais namorando, e ele... Mas eu não estou achando que ele condicionou, mas se nós condicionássemos a nossa adoração à música, se nós sempre tivéssemos que ter aparatos para adorar a Deus, quanta dificuldade haveria para que isso acontecesse. O texto principal do que eu quero dizer para vocês é o texto de João 4:19. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e é verdade. Não tem música aqui de novo, né? Não tem instrumento aqui de novo. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher está perguntando para Jesus aquelas perguntas que a gente faz assim: Jesus, mas meu pai, ele fazia desse jeito assim. É desse jeito que se adora. Porque a moçada hoje em dia faz assim, mas meu pai fazia de outro jeito. Ela estava dizendo algo parecido com isso para Jesus.
Os samaritanos dizem que é nesse monte, mas os judeus vão dizer que é naquele lá. O que o Senhor diz? Qual a tua resposta? E aí Jesus vem quebrar paradigmas, porque Ele é mestre. Ele vem dizer para ela, entre outras coisas, ele vem dizer assim: olha, adoração não tem a ver com o lugar. Adoração tem a ver com a forma como você faz. Você pode me adorar em qualquer lugar, desde que você faça de um jeito que eu entenda. É isso que ele está dizendo. Os casais aqui talvez conheçam um livro que foi muito sucesso um tempo atrás, que diz as linguagens do amor. Você lembra desse livro? Acho que é Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. E lá você descobre que o seu marido ou a sua mulher, ele tem uma linguagem específica que ele entende. Se você der o mundo todo embalado numa outra linguagem, ele não vai entender que aquilo é feito em amor por ele. Alguém lembra as 5 linguagens? Tempo de qualidade, forma de servir. Bom, são 5 condições. Em suma, se eu chegar para a Rebeca, que é minha esposa, e ela entende que palavras de afirmação, você tem isso também, né? Palavras de afirmação. Se ela entende que ela é amada através de palavras que eu digo a ela, não adianta eu comprar um carro novo todo dia, até porque eu não teria grana para isso. Porque ela só vai entender daquela maneira. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu sou espírito, e existe uma maneira que eu entendo que as pessoas fazem para mim e para mim. Tem que ser desse jeito, porque se não for assim, não faz sentido. Você pode subir no monte, você pode estar tanto em Jerusalém quanto na Judéia, em Samaria, em qualquer lugar do mundo, mas se não for do jeito que eu solicito que seja, o que eu desejo que seja, não vai adiantar, não vai alcançar meu coração. Tem que ser espírito de verdade. Pensando no exemplo a respeito disso, eu fiquei imaginando, você tem a festa do seu aniversário e as pessoas preparam um filme de homenagem para você. E naquele filme você começa a assistir, as pessoas, está todo mundo te elogiando, estão dizendo coisas boas a teu respeito, mas está em outro idioma, está em árabe. E você fica olhando e você fica desejando entender o que está sendo dito, mas aquilo não funciona. Porque aquela não é a forma que você entende. Se Deus é Espírito, a Bíblia vai dizer 2 coisas que aproximam o nosso entendimento a respeito de quem Deus é. Em primeiro lugar, Ele é Espírito e Ele é amor. Se Ele é Espírito, Ele diz: é dessa maneira que eu entendo que vocês precisam melhorar. Em Espírito e em verdade. Um tempo atrás eu viajei com a Rebeca. A gente foi de viagem de lua de mel. A gente vai ter uma outra no mês que vem. A gente não vê a hora que chega. E aí a gente foi viajar e tinha um amigo nosso que estava passando uma dificuldade. E a gente propôs que ele ficasse na nossa casa. A gente ia ficar fora acho que uns 20 dias. E seria mais um tempo que ele prepararia lá onde ele morava para ele mudar, enfim, para terminar a reforma na casa dele. E aí ele ficou lá em casa, esse período. E graças a Deus ele cuidou muito bem da nossa casa. Ele foi muito caprichoso em tudo, cuidadoso em tudo. Quando a gente chegou, falou: e aí, mano, tudo certo? Foi legal lá? Você se deu bem? Teve algum problema? Eu falei: não, cara, foi da hora. Ah, tá bom, você gostou da casa? Gostei. Aquela sacada lá, Baruque. Aquela sacada que faz uma varanda. Eu moro no 16º andar. É alto, eu tenho medo de altura, mas eu moro lá. Tem redinho em toda a casa, até nos vidros tem redinho. Aí ele falou para mim assim: aquela varanda, cara, é um mistério, né? É uma coisa louca da varanda. É mesmo, tem que ter uma varanda. Ele falou assim: cara, um dia eu estava lá, no meio da madrugada, eu acordei, e eu queria falar com Deus, eu fui lá na tua varanda, olha. Ele disse que ele chegou lá e estava orando, chorando. Que situação que eu estou? Olha só. Eu mal tenho uma casa para morar direito. Estou aqui na casa de amigos. Que situação difícil. O senhor não está me vendo? É difícil acreditar que o senhor esteja me vendo. Eu aqui. Aí ele disse que ele chegou na beira da varanda e olhou lá para baixo e ele viu um guarda noturno lá embaixo. E aí, enquanto ele fazia esse questionamento, Deus falou com ele, o Espírito Santo falou a ele assim: está vendo aquele cara lá embaixo? Ele nem imagina que você está olhando ele agora. Glória a Deus. Do mesmo jeito, eu estou olhando você. E eu estou cuidando de você e da sua cara. Glória a Deus. E aí eu fiquei até constrangido de falar para ele assim: eu nunca tive uma experiência dessa ainda. Mas aquilo me chamou a atenção porque me fez pensar: enquanto a gente está
definindo os lugares onde Deus pode falar com a gente. Ele está desejando e querendo falar conosco em todos os lugares. Eu nunca tive uma experiência como aquela na varanda. Depois daquilo, lá se tornou meu lugar de eu ler a Bíblia. Aí eu fico olhando lá, mas Deus não fala nada. Uma experiência que ele teve lá. Porque a varanda de casa não é um lugar sagrado. Sagrado é o solo do nosso coração. A gente se dispõe a ouvir a voz de Deus. Esse cara é incrível. Ele tem experiências incríveis. Eu preciso contar mais uma para edificar você na sua caminhada e ver como Deus fala de maneira simples. Até porque você precisa acreditar que Deus fala de maneira simples, porque você tem que acreditar que Ele está falando através da minha boca. E é de maneira muito simples que Ele fala através de mim. Ele, pouco antes de ir para casa, ele estava realmente passando um momento muito difícil. Ele estava morando num lugar muito apertado. E com mofo, e com situação bem difícil. Eles têm um filhinho. Estava lá, né? Sempre falando com Deus, poxa Deus, que dificuldade. Tá? E aí ele tem uma obra muito louca lá no bairro dele. Ele, assim, onde ele mora, ele faz do bairro dele um lugar de evangelização. Então ele vai para a esquina e faz a igreja dos bêbados. Ele, assim, é muito louco. Paralelo. Põe os bêbados tudo sentados. Agora nós vamos pregar. Aí os bêbados tudo assim. Ele prega, os caras. É incrível o trabalho. E ele falou que ele estava lá nesse estacionamento. A casa dele era lá embaixo. Aí daqui a pouco ele ouve uma voz. Jesus! Um cara gritando, igual um doido. Jesus! Deus! Jesus! E ele falou, o que está acontecendo? Aí a esposa dele falou assim, deve ser um dos teus membros da sua igreja lá fora. Vai lá ver o que está acontecendo. E ele foi subindo, desanimado, e naqueles dias, puxa vida, Deus, será que está Deus? E aí, quando ele chegou no portão, ele perguntou para o rapaz, o que aconteceu, mano? O que você está falando aí? Ele falou, Jesus, Jesus. Não, sou eu, meu nome é tal. Não, Jesus, o que você está falando? Ele falou, Jesus está aí, ó, do seu lado agora, na garagem da sua casa, eu estou vendo ele está aí. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, gente, não tem nada a ver com o estereótipo que a gente cria a respeito dele. Ele é infinitamente maior. Por isso que eu falei sobre o vislumbre do que é Deus. Vocês aplaudem o Senhor, faça o seu melhor. O que Jesus está dizendo para aquela mulher, ó, tira um monte, tira os montes, tira o monte onde seu pai adorava, tira o monte onde os judeus adoram, tira tudo, tira as moledas, tira os recursos de adoração, tira a música, tira a pregação, tira o que sobra. Isso aí não interessa. O que sobra, isso que interessa, isso é adoração. Aleluia. A gente acostumou, gente, ficar apoiado. Se não tem música, a gente não. Se não tem música, eu não consigo derramar meu coração na presença de Deus. E se não tiver. Eu sei que música ajuda, a música é uma ferramenta poderosa. E olha que eu estou falando contra o meu patrimônio, né? Estou falando contra o meu time. Mas a gente precisa desvincular de uma vez por todas. Música é uma das formas de adorar, mas servir também é uma linda forma de adorar. Obedecer é uma linda forma de adorar. Se você chegar diante de Deus hoje e falar assim, Deus, como é que você adora? Eu tenho feito assim, assim, assim. Ele disser, tira tudo. E o que sobrar é a essência que fala no meu coração. Em espírito e em verdade. Se tirar tudo o que você usa para me adorar e para me agradar, o que sobra de verdade? Se tirar as luzes, se tirar o microfone, se acabar o som, se não tiver, enfim, os recursos, a guitarra, o violão, o que sobra de verdade de você, Baruch? Se tirar os CDs, os DVDs, aquilo que você entendeu ser a tua carreira musical, o que sobra de verdade? As pessoas me medem pela minha carreira musical. Deus não tem nada a ver com isso. O que sobra de verdade na sua adoração, se você tira os recursos dele? Eu estou lendo um livro do Francis Chan. É um cara que eu concordo com muitas coisas que ele escreve, nem todas, mas é um cara muito de Deus. Ele tem feito trabalho lindo na Califórnia. Será que vai dar para ouvir? E o livro se chama Louco Amor. E
E se você ler esse livro, talvez você não concorde com tudo, mas tem coisas incríveis nesse livro. E eu, pensando se eu pediria para projetar esse vídeo aqui, eu decidi assisti-lo antes de vir para cá. E aí eu cheguei à conclusão de que vale a pena a gente assistir. São 3 minutos de vídeo. E depois eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, para a gente ler junto um texto, depois a gente assistir o vídeo. Já que a gente tem compreendido nessa noite que a adoração é uma reação daqueles que conseguem perceber a grandeza de Deus. Eu descobri esses dias, por exemplo, que sabia que Islã significa submissão? E é uma religião de obediência extrema. E o extremismo às vezes beira coisas insanas. Eu não vou dizer que todo Islã é corrompido, mas os extremistas islâmicos têm questões muito sérias com isso, mas porque eles vivem debaixo de uma questão de submissão. Se eu entendo que foi Deus que disse assim, eu vou fazer, e não importa se isso vai matar pessoas, se isso vai ferir, porque eu entendi que era Deus que queria decidir. É o entendimento que eles têm. Mas no cristianismo, a gente não adora só por submissão. A gente adora por um reconhecimento diferente. Não é assim, tipo, vocês foram criados, então vocês são obrigados, estão debaixo desse jugo. Façam, quer vocês queiram ou não façam. Acho que a escolha de Deus sempre foi. Eu espero que isso flua de vocês em reconhecimento a quem eu sou. Percebe a diferença? Uma coisa é imposta, a outra é reacionária. A gente vai assistir esse vídeo. E se você perceber o tamanho que você tem, o tamanho da grandeza de Deus, talvez você queira glorificá-lo e ler comigo uma canção. Agora sim tem a ver com música, uma canção do apóstolo Paulo. Ele era músico. Aí tem um louvor dele lá em Romanos 11 e 33. E a gente vai... Deixa separadinho aí, a gente vai ver o vídeo e depois a gente vai ler junto esse texto. First of all, this is the earth, okay? Just you're taking off from the earth from Southern California. We're gonna rise up a little bit here, okay? We're gonna pull away from it. We're gonna pull higher. Now this is at about 10 kilometers. Like if you climb Mount Everest, this is what you'd see. You'd see the curvature of the earth from that distance. Now we're gonna climb up even higher. This is at 100 kilometers. And you're a fourth of the way to the space station now. This is what you see. If you get to this level, you're considered an astronaut. Just, if you ever get there. Okay, now we're going 100,000 kilometers. 100,000 kilometers from the Earth. You're a fourth of the way to the moon. That's what the Earth would look like. Now we're going to pull away to 1,000,000 kilometers. At 1,000,000 kilometers, there's the moon. Okay? There's the moon. You can barely see the Earth. You're at 1,000,000 kilometers now. You're past the moon. And now we're going to go to 100 million kilometers. 100 million kilometers. You're still not to the sun. The sun's 93 million miles away. But now we're going to go to 10 trillion kilometers. There's the sun. Okay. You just passed the sun. Now you would see all of the planets at 10 trillion kilometers. And now we're at 10 to the 15th power. That means 10 with 15 zeros. I don't know what that number is. 15 zeros, and the sun's just like a bright dot amidst other stars. And now we're going 10 light years away. At 10 light years away, so there you go, 10 light years away. Now you just see the sun with like 11 other stars that are kind of its neighbors. You know, that's our sun. And now we're going to go 1,000 light years away. At 1,000 light years away, you wouldn't even see our sun anymore. These are just a bunch of stars close to it, and it's clustered inside the Milky Way. Now we're going to zoom out even further, and that's the Milky Way we live in. See that cluster of stars? Those are about 100,000 stars that are closest to our sun. You can't see our sun anymore in this moment. Now this is our Milky Way galaxy. Forget about the Earth. Okay, there's our Milky Way galaxy that we live in. And we're just buried in there somewhere. And we're going to pull out even further, and you'll see that our galaxy is actually, it's a big galaxy, and all those other things you're seeing now are galaxies. And we're going to pull away 10 million light years now. His next thing is 10 million light years.
amidst our Milky Way, several hundred galaxies. Now we're going to go 100 million light years away. It's the last one. We're going to zoom out to 100 million light years. Those are all clusters of galaxies. Galaxies and clusters of galaxies. You won't even see our Milky Way galaxy anymore amidst that. We don't have telescopes that go beyond that little sphere there. Qual a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. É esse agora.